Por gentileza, deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Nós não vamos ler ele agora, mas logo vamos lê-lo. Todos sabem que nós estamos vivendo um tempo bem difícil, um tempo bem confuso e complicado, por conta da situação no qual o mundo está inserido. Não há uma pessoa sequer que não tem se preocupado por conta da situação em que o mundo está inserido. O mundo ele está doente, de fato ele está doente, porque as pessoas que deveriam buscar e adorar a Deus não o fazem. As pessoas não olham para Deus como Deus de fato é. Elas não colocam suas vidas sob o governo e sobre a autoridade de Deus. E por isso o mundo vai se tornando doente dia após dia. Infelizmente, isso também tem acontecido no seio da igreja. Muitos que estão dentro da igreja não olham para Deus como Deus é. E aí o problema é maior ainda. Quando as pessoas estão dentro da igreja, se direcionam à igreja para louvar e adorar a Deus e não o fazem. E louvar e adorar a Deus não diz respeito só a acompanhar o ministério de louvor em adoração, batendo palmas, cantando, louvando. Diz respeito ao seu coração estar em Deus. Diz respeito à sua mente estar em Deus. Porque se a sua mente e o seu coração não estiver em Deus, a tua atitude de bater palma, de cantar, de balbuciar algo para Deus, vai ser em vão. Se o seu coração não estiver em Deus, vai ser em vão. Eu gostaria que vocês não me entendessem mal. Eu não estou generalizando, porque existem aqueles que vêm de fato com o coração entregue a Deus, com o coração voltado para Deus. A igreja, o lugar onde Deus deveria ser exaltado e glorificado, tem sido transformado em muitas coisas, menos em um local de adoração, menos em um local onde Deus é de fato glorificado, onde nós deveríamos aprender mais e mais a respeito da pessoa do Senhor. Esse é o lugar onde nós aprendemos mais e mais a respeito do Senhor. Por que eu digo isso, irmãos? Eu digo isso porque muitos não conhecem o Deus que dizem servir e nem a fé que dizem professar. Dizem ser cristãos, mas não conhecem o que é ser cristão de fato. Não conhecem o que é exaltar a Deus. Não conhecem o que é que eles estão fazendo. Não conhecem porque eles não têm prazer e nem olham para Deus como deveriam olhar. Eu gostaria que vocês me entendessem, não me levem a mal. Eu não estou generalizando, mas isso é um fato que está acontecendo globalmente dentro das igrejas. As pessoas se direcionam para as igrejas, porém as suas atitudes são outras, que não louvar e adorar a Deus. E isso é um problema muito sério. Quando as pessoas vão para a casa de adoração e, no entanto, elas não adoram a Deus. Não olham para Deus, não olham nem para a história da igreja, um lugar onde nós aprendemos muito com o que Deus tem feito através dos séculos. Como Deus tem preservado a igreja, como Deus tem preservado os seus filhos através dos séculos. Através dos milênios, para não dizer apenas séculos. Deus tem feito de tal maneira preservar o seu povo. E como cristãos, nós precisamos conhecer a nossa fé. Nós precisamos conhecer a nossa origem. Aqui eu gosto daquilo que Justo Gonzalez escreve em um dos seus livros. Ele é um historiador da igreja. Ele diz algo muito interessante. Ele diz em um dos seus livros que os crentes, os cristãos, não conhecerão a si mesmos se não conhecerem a sua história. Isso é muito sério. Os crentes, os cristãos, não conhecerão a si mesmos se não conhecerem as suas histórias. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o povo de Deus precisa conhecer a sua origem. Precisa conhecer a sua origem e como ela foi desenvolvida através dos séculos. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para a igreja. É um alerta para nós que dizemos ser cristão, é um alerta que nós devemos considerar, pois muitos preferem se ocupar com coisas passageiras que vêm e vão e desaparecem, coisas temporais, e não se preocupam com as coisas importantes e permanentes que duram para a eternidade. Olha que alerta
que Justo Gonzalez coloca para a igreja, não para nós, para a igreja. Isso é muito importante nós considerarmos. A história do povo de Deus tem muito a nos ensinar, mas, infelizmente, são muito poucos aqueles que se gastam tempo com a história da igreja. Tem pessoas que dizem que não é importante. Tem pessoas que literalmente mutilam 800 anos de história da igreja. Eles pulam do século I até o século VIII, anulam esse período e depois só começam a falar das coisas de Deus a partir da reforma, no século XVI. Olha o período que é mutilado por muitas pessoas que estão na igreja, que sequer conhecem a história da igreja e aquilo que Deus tem feito pelo seu povo através dos séculos. Pensando nisso, eu gostaria de olhar então para um documento que foi desenvolvido em um passado distante. Um documento que foi redigido para combater algumas heresias que estavam entrando dentro da igreja, em especial o docetismo e o gnosticismo, que já tem sido muito falado aqui. Eu tenho falado, o pastor Leandro tem falado, o pastor Macmillan tem falado a respeito dessas heresias que entraram dentro da igreja, dessas heresias que vieram assolando a igreja, e eu quero olhar para isso nesta noite. Uma defesa, esse documento que foi feito como uma defesa da fé propriamente dita. Um documento que foi redigido por homens que Deus levantou na força do seu poder para lutar contra os falsos ensinos e contra as heresias que estavam assolando a igreja do passado e que, infelizmente, ainda hoje têm destruído muitas igrejas. Essas heresias, elas não acabaram num passado distante. Elas ainda estão presentes hoje. E por isso nós temos que ter os olhos bem abertos. Por isso nós temos que olhar para a palavra de Deus. É por isso que é necessário nós, então, conhecermos o Deus uno e trino e também a fé que professamos para fazer a defesa da fé como esses irmãos do passado fizeram. Agora vamos olhar para o texto de Mateus, capítulo 16, e preste atenção na leitura desse texto. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Mateus 16, a partir do versículo de número 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Agora, pega a sua Bíblia e vai lá para o final dela em Judas, e olha para Judas no versículo 3 e versículo 4, que diz o seguinte: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e que negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eu gostaria que você marcasse bem isso, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para a condenação. Veja bem que estes homens que João está alertando a igreja são aqueles que estavam introduzindo as heresias dentro da igreja. E aí, se nós voltarmos lá para o texto de Mateus que lemos no começo, no versículo de número 13, nós vamos ver a parte B do versículo dizendo assim: Quem diz o povo ser o Filho do Homem?
E aí, logo depois, ele vai fazer a mesma pergunta para os próprios discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E é essa pergunta que eu quero direcionar a vocês. E vós, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Fique com essa pergunta no seu coração. Fique com essa pergunta. E partindo do pressuposto de que todos os servos de Deus devem batalhar diligentemente pela fé que lhes foi entregue, eu gostaria de olhar então para este documento, que é conhecido como Credo dos Apóstolos. Um documento que foi desenvolvido no primeiro século, segundo século, em defesa da fé cristã. Porque a igreja estava sendo assolada por uma heresia muito grande, conhecida como gnosticismo, que quase engoliu o cristianismo, de tão grande que esta heresia era no primeiro e no segundo século. E eu quero olhar para este texto. Mas antes de nós olharmos para esse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês um relato de fato verídico que aconteceu aqui na Inglaterra, onde nós estamos inseridos. Presta atenção, este relato está contado no livro Credo dos Apóstolos, as doutrinas da fé cristã, do Franklin Ferreira. Olha o que diz o relato verídico. Aconteceu no início do reinado do rei Henrique VIII, na Inglaterra, ocorrido antes da chegada da fé protestante, quando o rei ainda era defensor da confissão católica firmemente. Mesmo antes da chegada do protestantismo ao país, onde muitos pagaram o preço altíssimo pela fé cristã. Um homem foi convocado a apresentar-se ao bispo de Coventry e fizeram a ele uma perigosa pergunta. É verdade que você ensinou o credo dos apóstolos, os 10 mandamentos, o Pai Nosso em língua inglesa para os seus filhos? E este homem respondeu corajosamente ao bispo, sim, é verdade. Então, por tal crime, aquele homem foi queimado na estaca, e os seus filhos foram desterrados. Meus irmãos, aqueles mártires, pois não foi só este, foi este mais 6 que tiveram o mesmo destino, conforme nos conta a história. Para eles, o credo dos apóstolos e a palavra de Deus era vital para a fé e a piedade, pois toda a estrutura dessa defesa da fé, ela emana da palavra de Deus. É uma exposição da palavra de Deus, é uma prática da palavra de Deus em relação à defesa. Eu creio que você conhece, decora este documento, que muitos dizem, tem como uma oração, mas ele é um documento. Se você não a conhece, ouve o que diz. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este é o primeiro artigo. O segundo artigo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Este é o segundo artigo. E o terceiro artigo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Muitos conhecem como a Santa Igreja Católica. A expressão católica aqui é uma expressão latina que significa universal. Ela não está se referindo ao catolicismo romano. Ela está se referindo a todos os santos que estão reunidos em qualquer lugar para adorar ao único e verdadeiro Deus. É isso que está dizendo. Amados, como podemos ver neste documento, ele demonstra resumidamente os princípios da fé cristã. Ele mostra o que eles estavam confessando. Ele mostra o que aqueles homens estavam confessando. Mas alguém poderia perguntar então, por que meditarmos no credo neste documento e não nas Escrituras? Talvez você esteja se perguntando isso. Por um motivo muito simples, porque nós cremos que a Escritura é a única regra de fé e prática, sendo o credo a defesa, sendo o credo a declaração desta regra de fé e prática. Por isso nós vamos meditar nele. É porque todo credo depende da Sagrada Escritura. Tudo que foi desenvolvido é as Sagradas Escrituras.
de forma resumida e concisa, para que o povo a soubesse plenamente, e eles já tivessem de forma prática, de forma rápida, a declarar a sua profissão de fé. Por muito tempo, este credo ele era realizado quando as pessoas eram batizadas, eles falavam: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, eu creio que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, eu creio que ele morreu, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e que ele vai vir para buscar a sua igreja. Eles faziam essa declaração quando a pessoa estava sendo batizada, quando a pessoa estava fazendo a sua profissão de fé. Amados, é muito importante notarmos o que João Calvino diz. Olha o que ele diz: ele, o credo, nada contém de doutrina humana. Ele só contém uma coleção de testemunhos da palavra de Deus. Não há nada de humano nele. Pelo contrário, é a declaração de fé daqueles irmãos do passado, que ousadamente eles colocaram essa declaração de fé na sua boca para dizer: eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, que é o seu Filho, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Deus uno e trino, o Criador dos céus e da terra. Amados, creio em Deus, é o primeiro ponto que nós vamos olhar. Tudo isso que eu acabei de situar a vocês é para que vocês entendessem o contexto do que estava acontecendo naquele momento. Creio em Deus. Amados, olhar para essa sentença nos leva a olhar para uma realidade que começou muito tempo atrás, em um passado muito distante. E para melhor entendermos esta frase em toda a sua plenitude, nós precisamos olhar para o verbo que está no início da frase, e o verbo é creio. Creio, nós precisamos olhar para esse verbo. Amados, é de suma importância entender que esta palavra, exige uma confiança em Deus. Nós devemos lembrar que ela não está desconectada ao restante do texto, porque ela diz: creio em quê? Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ela está conectada a esse crer. Quando você diz creio, você tem que crer em algo. Você não pode falar: eu creio. Tá, mas você crê em quê? Você tem que ter algo para crer. Ou você crê num Deus que é soberano e glorioso, ou você crê num Deus que você idealiza na sua mente. E se você crer em um Deus que você idealiza na sua mente, a sua maneira de crer está errada. Você precisa crer em um Deus que é o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra. Amados, como eu disse, era de suma importância nós entendermos isso. A ideia aqui é que somente podemos declarar isto, somente podemos declarar esta ideia, declarar esse crer, se confiarmos de fato naquilo que estamos declarando que cremos. Você só pode dizer que crê se de fato você crer. Você não pode declarar para as pessoas: eu creio, só para que as pessoas saibam que você crê em algo. Não, você tem que declarar que crê de fato naquele que é Criador. Você tem que ter esta atitude de declarar aquilo que você crê em Deus. De outra forma, aquilo que você crê, de outra forma, eles estão dizendo aqui que o credo dos apóstolos não tem nenhum sentido de ser. Falar: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se eles de fato não afirmassem isso, não confirmassem isso com a sua vida, era uma declaração equivocada. Era uma declaração completamente equivocada. Não teria nenhum sentido. Portanto, o credo exige que eu, pessoalmente, confie de fato em Deus, que vem a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E esse credo, ele pressupõe uma relação de confiança e de entrega em relação a Deus. Uma atitude de confiar, uma atitude de entregar a Deus totalmente o teu ser. Aquele que é a matéria da fé do próprio credo, ou seja, o Deus unitrino. Ele é a matéria da fé. E creio aqui, essa palavra creio, ela implica confiança, ela implica compromisso e ela implica em obediência. Confiança em Deus, compromisso com Deus e obediência a Deus através da sua palavra.
É isso que significa esse verbozinho, creio. E aí ele vai continuar todos os artigos com essa palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Ou seja, ela implica compromisso, ela implica obediência e ela implica em confiança. Você confia no Deus que você professa? Você obedece o Deus que você confessa? Você tem compromisso com este Deus que você professa? É isso que o credo está dizendo. É isso que eles estão dizendo. Amada igreja, vemos claramente que o credo começa afirmando que a nossa fé está em Deus, que a nossa fé repousa em Deus. Mas a pergunta é, quem é este Deus? Quem é o Deus que a igreja adora? Quem é o Deus que a igreja confessa? Quem é o Deus que o credo dos apóstolos confessa? Esse documento confessa. Lucas, o médico, nos dá a resposta ao registrar o relato natalino, quando os anjos aparecem em unissono confessando. Lucas capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz o texto. Glória a Deus nas maiores alturas. O Deus dos altos céus, o Deus que se faz presente, o Deus que está vivo, o Deus que se faz atuante, o Deus que se faz conhecer. É esse Deus, o Deus dos altos céus. Glória a Deus nas maiores alturas. Veja bem que quando Jesus Cristo, ele nasce na manjedoura, lá no pasto aqueles anjos se manifestam em glória para aqueles pastores, e aqueles pastores temem, e aí então eles dizem, glória a Deus nas maiores alturas. Quem? Os pastores? Não, os anjos. Os anjos declaram, glória a Deus nas maiores alturas. Aí ele continua o texto, porque hoje vos nasceu o Filho de Deus em Belém. Isso é glorioso, amado. Isso é extraordinário. Quando essas pessoas, elas entendem o princípio da fé e eles declaram piamente aquilo que eles creem. Aquele que reina nos céus, o Deus Altíssimo, aquele que habita nas maiores alturas. E nas palavras do pastor e teólogo luterano Karl Barth, para ele é o totalmente outro. Que expressão para Deus, o totalmente outro. Amados, aqui nós precisamos entender que não há um ponto de contato entre nós e Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Jesus Cristo é o ponto de contato entre você e Deus. Você não se conecta com Deus sem Jesus Cristo. É impossível. Não tem como. Jesus Cristo, ele é o ponto de contato entre nós e Deus. A Bíblia diz que ele habita em um lugar inacessível. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Olha o que Paulo diz. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. O único que possui o quê? Imortalidade, que habita em uma luz inacessível, onde ninguém tem acesso. É isso que ele está dizendo para Timóteo. A quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Isso é sério, amados. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você diz servir. Ele habita em um lugar inacessível. E o seu meio para ter relacionamento com Ele é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo você não tem relacionamento com Deus. Sem a pessoa de Jesus Cristo é impossível ter relacionamento com Deus. Por isso, meus irmãos, não podemos nos achegar a Ele pela razão, não podemos nos achegar a Ele por mera experiência ou por dedução, não podemos achegar a Ele sem a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Nós não nos achegamos a Ele nem mesmo por meio da criação, como muitos pensam. Como muitas religiões dizem que tudo é Deus. Isso é um problema sério. Isso é chamado de panteísmo, quando tudo se torna Deus. Os cristãos, eles diriam, e eles devem confessar, panenteísmo é diferente de panteísmo. Panenteísmo é que Deus se move em tudo e Deus criou tudo.
é diferente de Deus ser tudo. Deus cria tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. De você, de mim, dos seus parentes, de tudo o que nela há. Deus é o Criador. Nós somente nos achegamos ao Deus confessado no credo por meio de Jesus Cristo. E aqui nós vamos entender então que o coração deste testemunho e dessa defesa da fé que eles fizeram lá no século II é Jesus Cristo. Por quê, pastor? Por que o coração é Jesus Cristo? Se você olhar toda a sentença, todos os artigos, você vê aonde é a parte que eles mais gastam tempo. O segundo artigo. É mais de 70% de toda a defesa da fé está falando a respeito de Jesus Cristo. O Pai Criador, continua no primeiro artigo, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso está na primeira divisão do credo, ou seja, no primeiro artigo, e ela é focada em Deus o Pai, o Criador e o sustentador de todas as coisas. O Deus da providência, o Deus que provém tudo, o Deus que realiza tudo. Irmãos, o Deus do qual o credo nos fala, e de que esta confissão de fé nos fala, não é um Deus criado pelos homens, não é um Deus desenvolvido pelos homens. Haja vista que o reformador de Genebra, João Calvino, exortou os irmãos da sua época dizendo o seguinte, que os homens são fábricas de construírem deuses. E o que ele está querendo dizer com esta frase? Que os homens são fábrica de construírem deuses. Os homens, eles constroem Deus ao seu modo. E quando este Deus que ao seu modo não funciona, ele descarta, ele torna a construir outro Deus. E quando esse não serve mais, ele descarta e ele constrói outro Deus. Então ele diz que os homens são fábricas de construírem deuses. E veja bem que este homem, quando ele prega na Genebra, Genebra foi tida como um lugar de modelo. Toda Genebra se converteu 100%. Genebra foi tida como um modelo da cristandade, no período em que ele estava anunciando o Evangelho, no período em que ele estava ensinando o Evangelho. Vale a pena você estudar a vida deste reformador. Veja bem, os homens são fábrica de construírem deuses. O Deus que vemos no credo dos apóstolos e nessa declaração de fé, ele é um Deus uno e trino, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Como vemos, ele é todo poderoso. Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 31, eu não vou ler o texto que diz o relato da criação, nós vemos que ele dá ordens e tudo acontece. O Deus que cremos é o Deus que criou por seu poder todas as coisas do nada. Todas as coisas do nada. E é muito importante os cristãos terem a noção da criação do nada, é muito importante para a fé cristã. Ela vem de uma expressão latina que significa, essa expressão ex nihilo, que significa do nada. Ou seja, criar a partir do nada. E na época, existia uma falácia que dizia, como pode se criar do nada se do nada nada se cria? Essa era a pergunta que eles faziam na época. Eles não eram burros, eles eram muito inteligentes. Como pode se criar do nada se do nada nada se cria? E a resposta para isso é por meio do Logos. Por meio da palavra, Deus falou e aconteceu. Deus expressou e se tornou. Deus é todo poderoso. Deus é excelso. O Deus não precisou de nada pré-existente para criar. Deus não precisou de alguma coisa para que ele pudesse criar. O Eterno criou tudo do nada sem precisar de nenhuma matéria para criar. Pela sua palavra, ele criou todas as coisas. Portanto, não havia nenhuma matéria prévia ao lado de Deus na criação. Ele simplesmente disse, haja e houve. Haja e houve. Se você acompanhar o relato da criação, lá em Gênesis você vai ver que Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Deus foi declarando e as coisas foram acontecendo. E Deus foi fazendo, e Deus foi criando, e Deus foi manifestando a sua glória de forma excelsa, de forma soberana e gloriosa, de forma tremenda. Deus cria a matéria.
por meio da sua palavra. Isso vemos claramente nas palavras do escritor aos Hebreus. Abre a sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu vou esperar você abrir esse texto. Esse eu não vou só ler, não. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou em algumas traduções, que o invisível veio a existir daquilo que não existe. Esse é o Deus que você serve. Pela fé, veja bem, pela fé entendemos que o universo foi criado. E fé não se explica, meu irmão. Fé não se explica. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos que Jesus Cristo veio em carne. Pela fé entendemos que Ele morreu e ressuscitou. Pela fé entendemos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E fé não se explica. É por meio da fé. Aliás, Deus cria o próprio tempo. Deus cria a história. Tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vemos isso também em Gênesis, vemos isso também nos Salmos, no Antigo Testamento. Eles ensinam que Deus simplesmente deu um comando e tudo veio à existência. Ele simplesmente desejou, comandou e aconteceu e pronto. Ele é Deus. Ele cria quando Ele quer criar e Ele deixa de criar quando Ele quer deixar de criar. E Ele ainda continua criando. Eu creio nisso. Deus continua fazendo a sua obra. Ele não parou. O Deus que é apresentado no Credo dos Apóstolos é o Deus que criou todas as coisas para a sua própria glória. Ele cria para a sua glória. Amados, precisamos entender que o culto é para Deus, o louvor é para Deus, o nosso Pai, o soberano Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor. E Martinho Lutero declarou isso em seu Catecismo Menor de forma extraordinária. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Olha o que ele diz. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu o corpo e alma, e olhos, ouvidos, e todos os membros, razão de todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundantemente e diariamente de tudo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda e preserva de todo mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso eu devo dar-lhe louvor e servi-lo e obedecer-lhe. E eu acrescento, todos os dias da minha vida. É por isso, meus irmãos, que eu não me canso de dizer qual é o fim último do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Esse é o fim que você tem que ter em mente. A sua vida deve glorificar a Deus. A minha vida deve glorificar a Deus. A vida dos nossos filhos devem glorificar a Deus. A vida daqueles que nos cercam, através da sua, eles têm que entender que eles são criados para glorificar a Deus. O homem é criado para glorificar a Deus. E quando eu falo homem, aqui não me entendam mal, eu estou falando da raça humana. O homem é criado para glorificar a Deus. Em qualquer área da sua vida, seja na escola, seja no esporte, aonde você estiver, você é criado para glorificar a Deus. Este é o nosso papel na criação. É para isso que Deus nos criou. O segundo artigo diz, creio em Jesus Cristo. Meus irmãos, chegamos então agora, como eu disse, no ápice do credo dos apóstolos. Chegamos na pessoa do Deus Redentor, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. Poderíamos aqui passar horas e horas estudando e discursando a respeito da pessoa do Filho e por que ele foi colocado desta maneira
neste documento, nessa defesa da fé? Porque ele foi colocado desta forma, pois conhecê-lo mais e mais deve ser o nosso dever, assim como escreveu o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Filipos capítulo 3, versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha a atitude que Paulo tinha. A atitude dele era o quê? Conhecer a Cristo mais e mais. Ou seja, a atitude dele era se perder em Cristo. Essa deve ser a sua atitude. Se perder em Cristo. Doar-se inteiramente a Cristo. Doar-se plenamente a Cristo para que Cristo seja glorificado através da sua vida. Para que você seja um instrumento nas mãos dele e ele seja glorificado através da sua vida. Já foi dito que esta porção do Credo dos Apóstolos, essa porção que é a maior parte, ela é um resumo da primeira confissão de fé que aparece lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Um texto muito conhecido. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A primeira declaração de fé. Romanos capítulo 10, versículo 9. Então eles já diziam que esta porção do credo, que é o segundo artigo, é um resumo desta declaração de fé, desta profissão de fé que aparece lá em Romanos 10, 9. Amados, este é o ponto, é o ápice do credo, é o ápice do documento de defesa da fé, porque em alguma medida o Pai e o Espírito Santo vêm a nós por meio do Filho. Se você tem o Filho, você tem o Espírito Santo, logo você tem o Pai. Se você não tem o Filho, você não tem o Espírito Santo e também você não tem o Pai. Vejam que as coisas são lógicas. Os apóstolos, eles colocaram de forma lógica. A palavra de Deus é de forma lógica. E muitas vezes somos nós que tornamos o lógico em ilógico. Por quê? Porque nós lemos muitas vezes o texto errado, atropelando ponto, atropelando vírgula, atropelando a pontuação. Muitas vezes nós lemos e não entendemos por quê, porque nós saímos atropelando tudo. Nós atropelamos. E isso não é só na língua portuguesa, não. Na língua inglesa, em qualquer língua as pessoas atropelam pontuação, as pessoas atropelam leitura e não entendem o texto. Por quê? Porque atropelam tudo. Meus irmãos, isto é muito importante para a igreja. Conhecer o Deus que ela professa e a fé que ela professa. Nós precisamos conhecer, porque, como eu disse, em alguma medida, o Pai e o Espírito Santo vêm a nós por meio do Filho. Assim sendo, ninguém pode ter a pretensão, meus irmãos, de ter a Deus como Pai e ter a consolação do Espírito Santo, se não tiver Jesus Cristo como Senhor. Olha que lógica. Você não pode esperar a consolação do Espírito Santo. Você não pode esperar o cuidado de Deus se você não tem Jesus Cristo como Senhor. Isso é sério. Porque muitas pessoas falam, eu creio em Jesus Cristo. Crer é uma coisa, ter Ele como Senhor é completamente diferente. E se você olhar para o mundo antigo, ter Senhor era se submeter completamente aos seus senhores. Mesmo aqueles escravos que eram libertos e optavam por ficar na casa dos seus senhores. Eles tinham a alforria, mas eu prefiro. Ele optava em ficar na casa do Senhor. Porque eles tinham essa mentalidade, esse entendimento do que era um Senhor. E hoje as pessoas não têm esse entendimento do que é Senhor, do que é servir a um Senhor. Hoje as pessoas querem dar ordem a Deus. As pessoas querem dar ordem a Jesus Cristo. As pessoas querem como que colocar Deus em uma marionete e mexer com Ele a seu bel prazer. Esse é o problema das pessoas hoje. No decorrer da história, vemos que Jesus Cristo é o ponto onde todas as coisas devem convergir para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória deste Deus que é uno, deste Deus que é trino, deste Deus que é todo amor. Meus irmãos, é de suma importância mencionar que o Cristo que os irmãos do passado apresentaram no Credo dos Apóstolos, este Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Somente Ele, só Ele, pode nos relacionar com o Pai. Só Jesus Cristo.
Cristo aqui não é um Cristo inventado pelos homens. Cristo aqui, ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Ele é gerado, ele não é feito. Ele é da mesma substância que o Pai. Ele não é criado, ele é gerado. Ele é 100% Deus. E ele é 100% homem. É o Deus encarnado, Jesus Cristo. Este é o Deus no qual servimos, o Deus trino e uno. E neste texto, meus irmãos, nós vemos claramente a defesa da fé, pois os hereges da época, eles diziam que Cristo não era da mesma substância que o Pai. E basicamente, nós vimos domingo passado, o pastor Leandro mencionou isso a respeito desse problema que as pessoas achavam que Cristo não ressuscitou, porque ele não era Deus. Vocês lembram disso? Espero que vocês lembrem. Eu espero que vocês lembrem. Porque esse problema que aconteceu lá no século II está acontecendo hoje dentro da igreja. As pessoas não creem que Jesus Cristo ressuscitou. Estou falando de crente, amados. Eu estou falando de crente. Tem crente que não acredita que Jesus Cristo ressuscitou. Então por que está dentro da igreja? Se ele não crê que Jesus Cristo ressuscitou. Existe um livro interessantíssimo. Se você tiver o prazer de lê-lo, o título dele é A Igreja Perdida Dentro da Igreja. Sugestivo o título, né? Ou, em outras palavras, Os Cristãos Perdidos Dentro da Igreja. Tratando deste problema, onde as pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão perdidas, porque elas não conhecem a fé que professam, não conhecem o Deus que dizem servir, não conhecem o que é cristianismo, não conhecem o que é servir a Deus. Meus irmãos, esses hereges do passado foram confrontados pela palavra de Deus. Se um herege se deparar diante de ti, você tem condições de confrontá-lo pela palavra de Deus? Ou não? É essa a pergunta que você deve se colocar. Se qualquer pessoa que é contrária ao evangelho parar diante de mim, eu tenho condições de argumentar com ele acerca da palavra de Deus, ou eu sou engolido por ele? Como cristão, você tem que ter plenas condições de defender a sua fé e defender o Deus que você professa. Você tem a obrigação de saber fazer a defesa da fé. Como cristão, você precisa saber disso. Como cristão, você necessita saber disso. Cristo, meus irmãos, como eu disse, ele é o único ponto de contato entre Deus e a humanidade. E a Escritura ela é explícita em afirmar que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Olha lá para o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. O que diz o texto? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Abaixo dos céus não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente por meio de Jesus Cristo. Cliff Walker. Devemos nos atentar para a obra que Cristo realizou, evento que nos trouxe a redenção e que foi realizado de uma vez por todas. E este evento ele é demonstrado também neste documento de fé. E este documento enfatiza que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, que para muitos esse nascimento ele é um mistério, e de fato é um mistério. A Bíblia diz que este é o poder de Deus. Ele padeceu, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Ele vai voltar, amados. Isso é um fato. Entenda isso, isso é um fato. Ele vai voltar. Olha o que diz Paulo escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo 4, versículo 24, a parte B do versículo, e o versículo 25. Diz o seguinte: Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa do seu pecado. Ele foi entregue por causa do meu pecado. Ninguém está isento disso. E ele ressuscitou
por causa da nossa justificação. Porque ele ressuscitou, você é justificado. Porque ele ressuscitou, nós somos justificados. Não há justificação sem a ressurreição de Cristo. Porque a justificação ela é obtida por meio de um pagamento de um alto preço, derramamento de sangue. Jesus Cristo derramou o seu sangue por você. Porque ele pagou o preço e você foi justificado diante de Deus. Deus não olha para você e vê a sua iniquidade. Deus olha para você e vê a justiça de Cristo sobre a sua vida. Ele não vê o seu rostinho. Ele não vê você. Ele vê a justiça de Cristo que foi imputada em nós. É isso que ele vê. Porque se não fosse a justiça de Cristo, todos nós seríamos consumidos, a Bíblia diz. Todos nós seríamos aniquilados como um sopro. Como uma poeira que esvai-se ao ar. Mas por causa da justiça de Cristo, nós somos então aceitos diante de Deus. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também vos recebi. Vocês devem bem conhecer esse texto. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, tudo está nas Escrituras. É por isso que eu disse no começo, por que então meditarmos no credo? Porque ele é o resumo e a exposição das Escrituras. De forma resumida. De forma lógica. De forma que qualquer criança pode compreender. Desde o mais novo até o mais adulto. O mais velho pode compreender o que está escrito ali. Sem dificuldade nenhuma. É a forma mais básica e simples da declaração de fé. Este é o Evangelho, Jesus Cristo morto e ressuscitado dentre os mortos. Não devemos nos enganar. Ao estudarmos as Escrituras, fica claro que o Evangelho é este Cristo que morreu, foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Isto é o Evangelho. Qualquer coisa que não apresente a Cristo como morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, isso não é Evangelho. Qualquer coisa que você ouça que não mencione a pessoa de Jesus Cristo como Redentor, como Salvador, não é Evangelho, amado. Qualquer coisa que você ouve dessa forma não é Evangelho. Fato é que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele foi sim crucificado, ele provou a morte e morte de cruz, uma morte horrível, uma morte horrorosa. Olha o que o profeta messiânico diz, pelo menos 800 anos antes. Isaías 53, diz que não havia nenhuma beleza nele. E ele profetizou acerca da crucificação 800 anos antes da crucificação acontecer. O profeta messiânico profetizou. 800 anos antes, ele profetizou com exatidão o que iria acontecer. Essa é como Deus tem agido através da história. O nosso Senhor provavelmente morreu nu, sendo desprezado pelos homens, é o que a Escritura diz. Até os seus abandonaram, as Escrituras diz. Somente as mulheres ficaram aos pés da cruz. Só as mulheres ficaram ali. Cristo foi crucificado, Cristo foi morto. E a declaração, e o documento que nós estamos olhando, diz que ele desceu à mansão dos mortos. E a ideia aqui, é muito interessante notar isso aqui, que a ideia é que o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele conheceu a morte como todos os homens conhecem a morte. Ele foi à morada dos mortos e ele experimentou a dor da morte e a humilhação do julgamento de Deus sobre o pecado. Essa é a ideia que eles estão passando. Desceu à mansão dos mortos. Tem uns que falam que ele foi na mansão dos mortos para salvar os que estavam lá. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que ele desceu à mansão dos mortos e que ele experimentou a dor da morte e a humilhação do julgamento de Deus sobre o pecado. Porque lembram que nele estava o pecado. O pecado da humanidade estava sobre Cristo. Então, quando ele desce à mansão dos mortos, ele está experimentando o julgamento daqueles que estão em pecado. Ele experimenta esse julgamento de Deus sobre o pecado, que ele suportou em nome de todos os que creem nele. Veja bem, não é em nome de toda a humanidade. É em nome de todos os que creem nele. E por isso, nós entendemos então aquilo que Paulo diz, que a mensagem da cruz era loucura para muitas pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a seguir diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a força humana. Olha o que Paulo está dizendo. Que a loucura de Deus e a sabedoria de Deus são mais excelentes e mais sábias do que a sabedoria e a força humana. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o único caminho que nos conecta ao Pai, eu disse. É o único mediador entre Deus e a criação. Também vemos claramente isso nos ensinos de João. Se você olhar João registrando as próprias palavras de Jesus, João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizendo, e João registrando. Ou seja, não há meio de irmos ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. O ensino que vemos aqui e também no credo dos apóstolos é que aquele que quer ir ao Pai necessita passar por Jesus Cristo. Ele diz: senão por mim. Não há outro meio, não há outro caminho. Não há nada que você possa fazer se não adentrar pelas portas do caminho de Jesus Cristo para ir ao Pai. Somente Jesus Cristo te leva ao Pai. Somente Jesus Cristo revela o Pai a ti. Então, é por isso que o credo centra toda a sua atenção na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele gasta mais tempo em declarar a fé na pessoa de Jesus Cristo, porque é necessário passar por meio de Jesus Cristo para ir ao Pai, para ir ao Pai Todo-Poderoso. Destacamos então algumas atitudes características sobre a vida do nosso Salvador, porque é por meio de Jesus Cristo e agarrados a Ele que nós, de fato, entendemos o Pai como Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim, meus irmãos, toda a tentativa de chegar a Deus sem Jesus Cristo é em vão. É serviço vão. Toda tentativa de chegar a Deus sem a pessoa de Jesus Cristo é mera abstração, é ilusão. Não faça isso, meus irmãos. Nós cremos em Deus Pai Criador e no Filho e no Espírito Santo por causa de Jesus Cristo. É por isso que cremos, é por isso que declaramos. Então, nós finalizamos chegando na pessoa do Espírito Santo, dizendo que no credo dos apóstolos, ele nos ensina que a respeito do Deus Trino. Veja bem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e agora creio no Espírito Santo. Vimos até agora Deus como um Deus Criador que realizou a sua obra. Vimos Jesus Cristo, seu Filho, aquele que se entregou para que fôssemos salvos dos nossos pecados. E agora então nós vamos olhar para essa última sessão, ainda que brevemente, para a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não teria sentido eu falar para vocês a respeito do Pai, eu falar para vocês a respeito do Filho e deixar de falar a respeito do Espírito Santo. Mas nós vamos então olhar de forma muito rápida e breve a respeito do Espírito Santo. Porque é por meio dele que nós entendemos e compreendemos a fé que professamos. É o Espírito Santo que entra, que está em você, que faz com que você compreenda, com que você entenda a mensagem do Evangelho. É o Espírito Santo que faz isso. Como visto, em cada artigo do credo, a pessoa divina ela é confessada de forma plena, uma com a outra. Não há diferença, porque é um Deus único, é um Deus trino, unitrino. Não há diferença. Agora o credo ele nos convida a olhar para esta pessoa do Espírito Santo como uma das pessoas da deidade. Nós precisamos ter isso em mente. Nós confessamos a um Deus trino, meus irmãos. Você não confessa só Jesus Cristo. Você não confessa só a Deus. Você confessa ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Deus Trino.
Quando declaramos que Ele é poderoso para constituir a igreja, para perdoar pecados, para ressuscitar a carne e para nos inserir a vida eterna, é porque nós estamos plenos do Espírito Santo. Porque pela nossa própria natureza nós não temos condições de declarar isso. Nós não temos condições de declarar isso. O credo diz, creio no Espírito Santo. E o que o Espírito Santo é, ele é um junto com o Pai e com o Filho. Há uma plena igualdade entre essas três pessoas. Há uma plena satisfação entre essas três pessoas. Elas compartilham os atributos divinos entre si. É plenamente Deus. Compartilham o nome de Deus, fazem as obras de Deus, recebem adoração e louvor. O Deus Trino e Uno. Quando você adora, você está adorando ao Deus Uno e Trino. Você não está adorando apenas uma pessoa da Trindade. Você está adorando ao Deus Trino, ao Deus que criou os céus e a terra. Esta pessoa que você está adorando. Ao olharmos para a Bíblia, vemos muitas vezes Deus agindo em nós através do Espírito Santo. Veja bem, é o Espírito Santo que é o primeiro a despertar a sua fé na conversão. É Ele quem desperta a fé. É Ele quem desperta, que mostra como você é iníquo, como você é errado, como você é sujo. Desculpe minha expressão. Mas é o Espírito Santo que mostra para você como você está errado diante de Deus. Porque pela sua própria atitude, você não tem condição de fazer isso. Eu, pela minha própria atitude, eu não tenho condições de fazer isso. Mas é o Espírito Santo que vem e nos constrange do poder do Evangelho. É o Espírito Santo, meus irmãos, que vem e que nos convence da iniquidade. É Ele que faz isso. É o Espírito Santo que é o primeiro a despertar a nossa fé na vida nova, que consiste em conhecer o Pai e o Filho, conforme João coloca lá em João 17:3. No entanto, Ele é quem foi revelado primeiro. Judas escreveu: vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, verso 20, verso 21. Meus irmãos, vemos uma declaração trinitária do Deus unitrino na boca de Judas, declarando à igreja e também declarando a nós. O apóstolo, ele nos ensina a orar no Espírito, e este é citado antes do Pai e antes do Filho. Veja que ele não tem com esse problema, eu vou falar primeiro o Pai, eu vou falar segundo o Filho, eu vou falar primeiro isso. Não, ele simplesmente diz: vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardando-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele inverteu completamente, porque na cabeça dele é um único Deus. É nós que temos essa atitude, vou separar Deus primeiro, o Filho segundo e o Espírito terceiro. Não existe essa separação. Deus é unitrino. Quando você pensa, você já está pensando por causa do Espírito Santo que está na sua vida. O Espírito Santo que está na sua vida. É por isso que você se volta para Deus. Meus irmãos, vemos uma declaração gloriosa da Trindade. O apóstolo nos ensina que orar no Espírito é a atitude que devemos de ter constantemente. O que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17? Exatamente, orar sem cessar, em todo o tempo, levantando o quê? Mãos santas. Eles estão dizendo, orar sem cessar. Você não tem que orar só quando você vem para a igreja ou quando você está na igreja, você tem que orar em todo o tempo. Você tem que balbuciar todo o tempo. Orai sem cessar. E este é citado antes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisamos temer o Espírito Santo, meus irmãos. Antes, devemos, segundo as Escrituras, nos encher do Espírito Santo para glorificar ao Deus Trino, a Deidade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo igualmente. Assim sendo, entendemos que o Espírito Santo ele é central na prática da vida cristã. É o Espírito Santo que inflama os nossos corações com o fogo do amor ardente para com Deus e para com o próximo, diz João Calvino. É Ele que inflama o teu coração. Quando você se volta para a palavra de Deus e você se deleita na palavra de Deus, não é por causa de você, mas é por causa do Espírito Santo.
Toda vida cristã é vida de dependência do Espírito Santo. A sua vida como cristão, ela depende do Espírito Santo. Meus irmãos, um homem e uma mulher que tem uma vida piedosa é um homem e uma mulher que depende da ação do Espírito Santo constantemente. Veja bem, é um homem e uma mulher que depende do Espírito Santo constantemente. E eu estou encerrando. E aqui que é preciso lembrar que quando dizemos creio no Espírito Santo, também confessamos a nossa dependência do Espírito Santo. Como igreja, nós precisamos almejar mais e mais do Espírito Santo. E suplicar que Ele venha com poder sobre as nossas vidas. Que Ele venha com um poder impetuoso sobre a nossa comunidade. Que Ele venha com um poder ensurdecedor sobre a nossa comunidade. Nós precisamos do Espírito Santo para que os olhos sejam abertos, que as pessoas vejam então a pessoa de Jesus Cristo. E as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para o Deus, o Pai, Criador de todas as coisas. E glorificar a Deus ou Pai diz respeito à Trindade, diz respeito ao Deus Pai que nos deu a vida, diz respeito ao Deus Filho que se entregou, que entregou a sua vida por nós, como? Sendo crucificado, morto e ressuscitado, uma obra que foi realizada de uma vez por todas. Ele já fez esta obra, é uma obra plena, e diz respeito ao Espírito Santo, que produz a vida cristã em nós. Devemos dar glória ao Deus uno e trino. Este é o fim único do homem. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a termos esta declaração de fé em nossos lábios. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, aquele que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, aquele que nasceu sim da Virgem Maria, aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que ele desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. E creio sim no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal. E que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Nisso você tem que crer. Que Deus muito nos abençoe. Amém? Senhor, nós queremos Te glorificar. Nós queremos Te exaltar, ó Deus, porque nesta noite nós podemos ver, ainda que de maneira muito resumida, Senhor, como o Senhor tem agido na história, através dos séculos, para proteger a Tua igreja, para que a Tua igreja prossiga confessando ao Deus unitrino, glorificando a Santa Trindade, Pai, a fim de que, muito em breve, Senhor, possamos conhecê-lo de fato como Tu és, como o apóstolo disse, o apóstolo Paulo escrevendo, que nós o vemos apenas como em espelho, mas haverá um dia que nós o veremos face a face e o conheceremos de fato como Tu és. Que possamos, ó Deus, declarar ser em nossos lábios essa declaração de fé e declarar ao mundo, Senhor, que nós cremos em um Deus uno e trino, para o louvor da Sua própria glória, Senhor. Assim é o que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém.